Boa noite, eu sou Pedro Marim, editor de opinião de Ópera Mundi e editor-chefe da revista Ópera. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, assinou na última quarta-feira uma lei que cria o Estado venezuelano da Guiana Essequiba, no território do Essequibo, objeto de uma longa disputa entre Venezuela e Guiana. A lei, aprovada no Congresso venezuelano, é promulgada após o plebiscito de dezembro do ano passado, no qual 96% dos eleitores venezuelanos deram seu apoio à anexação desse território. Maduro afirmou ter informações comprovadas de que o território abriga bases militares secretas do Comando Sul dos Estados Unidos e núcleos da CIA, a agência de inteligência americana, que teriam sido criados para, abre aspas, preparar agressões à população de Tumeremo e às populações do sul e leste da Venezuela, e para se preparar uma escalada contra a Venezuela, fecha aspas. Ele também afirmou que a Guiana não é dirigida pelo seu presidente, Irfan Ali, mas pelo Comando Sul, pela CIA e pela empresa de petróleo ExxonMobil. Embora, por enquanto, a promulgação da lei não tenha maiores efeitos, ela gerou mais uma onda de condenação na imprensa internacional e brasileira, que insistem em retratar a Venezuela como uma ditadura. O último fato a gerar essa condenação, inclusive por parte do Itamaraty, havia sido a não participação do movimento Vente Venezuela, ou Vamos Venezuela, nas eleições. Afinal, Maduro é um ditador ou um autocrata? A questão do Essequibo pode se converter em uma guerra sul-americana e o Brasil deveria se afastar da Venezuela, como insistem os jornalões e seus articulistas? Para responder estas e outras perguntas, Ópera Mundi recebe hoje Joana Salem, historiadora formada pela USP, mestre em desenvolvimento econômico pela Unicamp e doutora em história econômica também pela USP. Ela é, além disso, professora visitante da Universidade Federal do ABC. Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em serviço social também pela UFPE. É doutorando pela Federal de Alagoas, educador popular e comunicador digital. E José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, é ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu dou boa noite para os nossos convidados e convidada e passo a primeira questão dessa noite. Eu queria começar com essa questão do Essequibo, né? A questão específica ali. Na avaliação de vocês, é justa a reivindicação venezuelana acerca desse território? E é possível prever, em curto ou a médio prazo, uma tentativa de anexação militar desse território por parte da Venezuela? Quem começa é Joana Salem. Boa noite, Pedro, Genuíno, Jones e a todos. Essa é uma questão super importante e sensível que entrou no radar do debate público da América Latina agora, mas ela já é uma questão que se desenrola há quase mais de um século, né? Então, a história dessa região é de uma disputa não resolvida que vem desde o final do século XIX, quando é feita uma sentença arbitral em Paris que retira esse território da Venezuela e entrega para a Inglaterra, em 1899. E ao longo do século XX, esse território fica sob disputa, com alguns marcos importantes, né? Então, primeiro, em 62, a Venezuela começou um processo na ONU para recuperar Essequibo, deslegitimando o processo que tinha retirado o seu território no fim do 19, né? Isso ainda era perante a Inglaterra, porque a Guiana ainda não era independente. A Guiana vai conquistar sua independência em 1966. Nesse momento, a Inglaterra reconhece Essequibo como um território em disputa, mas logo em seguida acontece a independência da Guiana e a situação fica um pouco em suspenso, né? Indefinida. Depois acontece em 70 um protocolo chamado Protocolo de Porto Espanha, que estabelece um prazo de 12 anos para a solução desse conflito, e todos os mediadores da ONU que tentaram entrar para solucionar esse conflito
não tiveram sucesso. Inclusive, o último mediador que fez essa tarefa morreu em 2014. Então, ficou pendente essa solução, até que, em 2015, a ExxonMobil encontrou petróleo na região. E quando essa região... Porque a gente pode perguntar, nossa, mas por que demorou tanto tempo, né, para solucionar? Quando se encontra petróleo nessa região, obviamente que o interesse por ela aumenta radicalmente do capital internacional, tanto quanto do Estado venezuelano, e esse conflito escala. Então, atualmente, eu acho que a Venezuela, do ponto de vista da longa duração, historicamente, tem possibilidade sobre esse território, na minha interpretação. Talvez o problema tenha sido que a Venezuela resolveu realizar essa ofensiva, digamos assim, sobre esse território, que inclusive unifica setores da direita, né? Quer dizer, tem também grupos da oposição ao Maduro que acham que Essequibo é da Venezuela, porque essa é uma pauta muito mais antiga, muito antes de existir a Revolução Bolivariana, né? Então, o que eu acho que é mais sensível é pensar, será que esse era o melhor momento para avançar nessa pauta, considerando que o Chávez, que o Maduro está num processo de tentativa de reestabilização política do país e de relegitimação da sua autoridade no conjunto, inclusive, da oposição da Venezuela, desde os acordos de Barbados, né? Então, esse tema, ele pode estabilizar a região de maneira grave. Será que esse era o melhor momento para avançar nessa ofensiva? Eu tenho dúvidas, mas essas minhas dúvidas não tiram a legitimidade histórica que eu acho que a Venezuela possui sobre esse território. Jones Manuel. Olá, gente, boa noite Genuíno, Pedro, Joana, todo o público do Ópera. Veja, eu estou plenamente contemplado pela exposição de Joana. A gente teve uma exposição aqui, um episódio, né, do outubro, sobre a questão do Essequibo, que participou, se não me falha a memória, eu, a Ioli Ilíada e a Mônica Bruckmann, eu acho que foi esse o trio, que a gente debateu plenamente, a gente debateu amplamente essa questão desse Essequibo. A Venezuela está plenamente respaldada pelo direito. Eu lembro que nesse episódio eu até fiz uma comparação, né? Para justificar o colonialismo sionista na Palestina, dizem que o povo judeu tem direito à região porque 1000 anos atrás, supostamente, os descendentes dos judeus da Europa Oriental majoritariamente viviam na região. É isso. Então se traça uma linha de continuidade histórica no universo de 1000 anos, dizendo que um polonês judeu tem direito a um território na Palestina porque seu antepassado de 800 anos atrás vivia lá. Se essa é a métrica a ser usada, é quase que absurdo negar a contestação da Venezuela sobre a região do Essequibo. E no caso da contestação da Venezuela, tem muito mais fundamentação histórica, jurídica, legitimidade no direito internacional e por aí vai. Então, me parece que isso é um tema pacificado no sentido de um debate sério. Claro que o debate da mídia burguesa não é um debate sério, né? Mas do ponto de vista do direito internacional, o direito da Venezuela é algo pacificado. Outra coisa bem diferente é o seguinte: o que é que vai acontecer depois do referendo? Nada. A Guiana é um estado cliente da Exxon e dos Estados Unidos, que a Venezuela não vai avançar militarmente ali, sabe? Porque isso seria, inclusive, escalar um conflito militar com os Estados Unidos, não seria com a Guiana e com o seu presidente. Então, não vai acontecer nada. Foi muito mais, inclusive, uma manobra política muito exitosa, talvez uma das coisas mais inteligentes que o Maduro fez nos últimos anos, no sentido de criar um grande sentimento nacional em torno de uma pauta que é histórica e que, como a Joana muito bem pontuou, vários setores da oposição, inclusive ao Maduro, tiveram que apoiar a iniciativa do plebiscito. Não dava para ser contra, sabe? Então, é isso. Foi um elemento de legitimação política do projeto do PSUV, uma legitimação política do Maduro, que é fortalecimento de um amplo consenso na sociedade venezuelana em torno do tema, mas a rigor, não acho que vai acontecer nada, a não ser, talvez, algumas parcerias entre a PDVSA e algumas outras petroleiras, como a Shell, mas as áreas exploradas pela ExxonMobil, isso não vai ser mexido, nem do ponto de vista militar, nem nada, porque nem sequer tem condições militares para a Venezuela comprar essa briga. José Genuíno. Olha,
Eu acho que a questão está no campo da disputa diplomática e política. E deve continuar nesse terreno, na medida em que a Venezuela faz uma postulação legítima, porque ela está questionando os resquícios do colonialismo britânico, do imperialismo inglês. E na medida em que ela tem legitimidade, no terreno da disputa política e disputa diplomática, inclusive nos foros internacionais. Eu acho que, nesse sentido, a questão tinha que ser tratada politicamente com a relação dos países da América do Sul. Tratada assim do ponto de vista da disputa. Uma ação além da disputa política e diplomática, eu acho que pode não ser conveniente, porque seria trazer um conflito militar contra os Estados Unidos, que eu acho que há setor do Pentágono que gostaria disso, inclusive porque esse conflito se daria na região amazônica e podia se ampliar, passa a ser um conflito regional com algum tipo de importância, considerando as bases militares da OTAN na região sul-americana. Eu acho que a disputa tem que ser do campo político e diplomático. A Venezuela tem razão com essa reivindicação, é a reivindicação legítima pelo histórico, pela a discussão do que representou o colonialismo britânico na região e também por uma discussão de reviver, resgatar a luta anticolonialista. Então, acho que vale a pena, eu acho que é uma disputa política. Agora, como essa disputa vai se dar num momento de uma certa dificuldade do governo da Venezuela, do governo Maduro, como isso se processará num outro tema que nós vamos discutir aqui, que é a eleição de Maduro, eu acho que nós vamos ter um período extremamente quente, que vai além da disputa diplomática no campo da política. Eu acho que a Venezuela, o governo da Venezuela devia explorar mais o terreno da política, o terreno da disputa política, da legitimação política. Inclusive, antes de tomar algumas decisões legais como essa, como sancionar a lei que incorpora Essequibo como um dos estados da Venezuela, eu acho que deveria ter marcado posição no plano diplomático internacional. É claro que não ia ganhar, mas pelo menos marcar a posição para enfrentar o boicote e as sanções. Eu acho que devia se radicalizar no terreno da disputa política e da legitimação da reivindicação. Agora, um conflito que vá além disso, eu concordo com a Joana, concordo com o Jones, é uma questão complicada, delicada, do ponto de vista de um dos objetivos geopolíticos importantes, que é a integração da América do Sul, particularmente nesta região da Amazônia. Um fato recente que motivou, inclusive, uma nota dura do Itamaraty em relação à Venezuela foi a impossibilidade da pré-candidata Maria Corina Machado participar das eleições agora de julho, né? Depois, a candidata indicada pela Maria Corina Machado, a Corina Iores, não pôde se cadastrar para disputar as eleições porque o seu partido, o Vente Venezuela, não tem registro no Conselho Nacional Eleitoral, já que adotou uma linha abstencionista nos últimos anos, ou seja, não participou das eleições e fez, inclusive, processos eleitorais paralelos, né? Como é que vocês avaliam esse acontecimento e a nota do Itamaraty? Quer dizer, vocês creem que a estratégia desse setor da oposição é tentar tornar a Maria Corina Machado numa espécie de novo Juan Guaidó? Quem começa agora é Jones Manuel. Veja, como sempre, a mídia burguesa ela polui muito o debate, né? Porque mais para frente, no roteiro das perguntas, vai ter uma pergunta sobre o caráter do regime político da Venezuela. Minha opinião sobre o Maduro é nada favorável, inclusive. O Maduro vem perseguindo o Partido Comunista da Venezuela, tentando colocar ele na legalidade. O Maduro, inclusive, eu acho que em muitos aspectos vem destruindo o que de mais positivo tinha no legado do Chávez. Ponto. Deixado isso de lado,
novamente a mídia burguesa cria uma... Porque, assim, apresenta a Maria Corina Machado como a líder da oposição. Aí você se pergunta, peraí, então o quê? Ela é a principal candidata? Ela é a mais forte? Ela é a que reúne mais base? E simplesmente nada indica isso, sabe? A mídia classificou ela como a grande líder da oposição. Foi um processo semelhante com o nazistinha russo lá que morreu, o Alexei Navalny, que falava assim, era o grande líder da oposição na Rússia. Não era, pô. Quase ninguém conhecia o cara na Rússia. Mais conhecido fora da Rússia do que na Rússia. Agora é o mesmo processo. Se não me falha a memória, são 12 candidatos registrados, 12 ou 11, alguma coisa assim. A maioria de oposição e figuras muito mais importantes, com muito mais peso, governadores, inclusive de oposição, com aparato institucional, com apoio empresarial muito, muito maior. A mídia burguesa pegou essa figura, classificou ela como a líder da oposição, e repare, antes de entrar aqui, eu dei uma passeada, né, no UOL, no Globo, na Folha de São Paulo, no Estadão, e ninguém nunca explica por que ela é a líder da oposição. É o quê? Ela reúne mais partidos de oposição? Ela é mais popular? Ela tem mais apoio empresarial? Ela tem mais apoio nas classes médias, nos setores dissidentes da classe trabalhadora? Tem apoio da Igreja Católica? Sabe o que é que faz ela a líder da oposição? Então, na prática, o que a gente está vendo é uma operação de factoide. E aí, reforço que é importante separar duas coisas diferentes. Uma coisa é a qualidade do processo eleitoral venezuelano. Outra coisa bem diferente é o termo específico da Maria Corina Machado. Veja, ela não tem um partido legalizado. O Vente Venezuela não é um partido, no sentido burocrático, eleitoral. Se ele não é um partido, ele não pode lançar candidato. Para se lançar candidato, ela teria que entrar numa coligação e ser registrada por algum dos partidos, né? E que não foi feito. E existe na Venezuela a prerrogativa de você lançar candidato individual, né? Você tem que pegar uma porcentagem de assinatura do total do eleitorado, se eu não me engano, é 1,5 milhões de assinaturas para você ser candidato avulso, sem os partidos. Ela também não fez isso. Nem ela, nem a substituta dela, que também é a Corina, que eu acabei de esquecer o segundo nome. Então, assim, eles não seguiram os trâmites legais para se candidatar. Isso é a mesma coisa que eu chegar em 2026 e dizer eu sou candidato a presidente, mas estão barrando a minha candidatura e eu sou perseguido. Sendo que eu não tenho um partido, não me registro, não sei o quê, e depois de que eu sou perseguido. Então, há aí um factoide, uma mentira, o que não significa avalizar como bom ou como democrático ou qualquer coisa dessa o processo eleitoral nesse momento na Venezuela. José Genuíno. Olha, eu acho que algumas informações, Jones, são interessantes. Primeiro, são duas Corina, a Machado e a Corina Ioli. Essa candidata, Corina Machado, ela defendeu na OEA a intervenção militar na Venezuela por parte dos Estados Unidos. E ela sempre participou das conspirações dentro de uma postura de querer derrubar o governo de Maduro. Por outro lado, quando fizeram o Acordo de Barbados, no item do Acordo de Barbados, que não é verdade o que estão dizendo que o Maduro está contrariando o acordo, está escrito lá no Acordo de Barbados que respeitava as candidaturas que obedeciam nas condições da lei eleitoral. E no caso da Corina 2 e da Corina 1, não estão respeitando a lei eleitoral. Portanto, não está havendo uma ruptura com o Acordo de Barbados, como diz a grande mídia, a mídia burguesa. Por outro lado, eu acho que ela representa, na Venezuela, a mão do imperialismo americano. Vamos deixar isso claro, quer dizer, independente das nossas críticas ao governo Maduro, independente da nossa avaliação sobre o processo da Venezuela, os Estados Unidos não têm legitimidade, não têm autoridade para querer se intrometer no processo eleitoral da Venezuela, inclusive tentando um acordo para suspender as sanções, que depois do não registro da Corina Machado, e agora vem a Corina Ioli, ele passa a voltar novamente com as sanções. Portanto, isso é um absurdo os Estados Unidos se intrometer, enquanto imperialismo, numa situação que é atribuição da determinação do povo e do governo da Venezuela. Neste ponto, eu acho que, como você falou, Jones, existem várias candidaturas, e a mais importante é de um governador de oposição, parece que é Suslia,
um governador do estado que tem uma possibilidade grande. E ele tá registrado e vai disputar. Portanto, não é verdade o que a grande mídia fala de que os candidatos registrados são todos figurantes a favor do governo Maduro. Não é verdade. Uma prova disso é esse candidato que é o governador de um estado tão importante na Venezuela. Portanto, eu acho que a nota do Itamaraty foi uma nota equivocada. Eu discordo da nota do Itamaraty, assim como eu tenho discordância em relação à manifestação, à declaração política do presidente Lula. Eu acho que os Estados Unidos do imperialismo não têm legitimidade para meter o bedelho no processo eleitoral da Venezuela. As críticas a gente resolve entre nós, dentro do governo da Venezuela e dos partidos. E eu acho que se as duas colinas contrariam a lei eleitoral, não registra. Esse é um problema. Até porque o passado político delas, principalmente da primeira, Corina Machado, é de defender intervenção militar na Venezuela. Portanto, eu acho que a Venezuela tem que ter autonomia e soberania, autodeterminação para buscar uma solução radicalmente democrática para a disputa política, sem intromissão dos Estados Unidos, que não pode condicionar, suspender sanções ou voltar às sanções. Joana Salem. Eu acho muito importante essa percepção do Jones, inicialmente, que como a imprensa internacional consegue criar pessoas factoide, né? Quer dizer, a importância política da Maria Corina Machado na Venezuela, inclusive dentro das candidaturas de oposição, é muito menor do que se vocalizou internacionalmente. A prova disso é que existem 13 candidatos, sendo que um é o Maduro, então vamos considerar que são 12 candidatos de oposição que estão inscritos e estão, por conta disso, legitimando o processo. Se a Corina fosse, assim, uma grande vocalizadora da maior parte da oposição hegemônica, essas outras candidaturas não estariam ali legitimando o processo, estariam, ao contrário, fazendo uma vocalização já em processo de deslegitimação das eleições, né? Não que sejam também flor que se cheire, né? Eu queria resgatar alguns elementos históricos recentes que eu acho que são fundamentais. Quando a gente pensa na composição do poder da Venezuela, a gente tem que lembrar necessariamente que a história do chavismo é marcada pelo golpe de 2002. Então, muitas coisas que aconteceram de lá para cá têm em função uma oposição que foi insurrecional, que foi golpista, né? E aí, as punições contra essa oposição respeitam o devido processo legal de uma direita golpista da Venezuela. Afinal, a gente não tem falado aqui sobre como é importante fazer justiça contra os golpistas brasileiros, né? Então, é preciso... É claro que eu concordo também que a Venezuela não é nenhum tipo... Não sou idealista em relação ao processo político venezuelano. Tem problemas, tem contradições e etc. Mas existe uma necessidade de separar o joio do trigo aí, porque existe parte da direita que é golpista, que embarcou na aventura de 2002 e resistiu a entrar no processo eleitoral democrático normal do país, e isso gerou, obviamente, as respostas de punição em relação a crimes políticos, né? Então, a Corina, por exemplo, ela é tão antinacional que ela defendeu as sanções dos Estados Unidos contra a própria Venezuela, né? Que tipo de liderança é essa que defende uma política de sanção contra o seu próprio país, né? Então, uma direita entreguista, ela é aliada do Leopoldo Lopes, que é reconhecido golpista, que ofereceu o seu distrito que ele governava para o golpe de 2002 acontecer. E, mesmo dentro da oposição da direita, ela é, assim, não é absolutamente sem questionamentos, né? Ela ganhou as primárias opositoras da mesa da Unidade Democrática, né? Mas essa mesa parece que não... Existem divergências internas que permearam esse processo das primárias da direita, né? E essas divergências são visíveis pelo fato de que existem muitos candidatos... outros candidatos da direita inscritos. Um deles, como lembrou o Genuíno, chama Manuel Rosales, que é o governador de Zulia. Queria só frisar, e aí eu termino, que o Manuel Rosales também foi um golpista de 2002. Ele assinou e aprovou o decreto que proclamou Pedro Carmona presidente do país, nos dias em que o Chávez foi sequestrado, né?
Então, também existem direita golpista lá dentro do processo eleitoral que está mudando de tática, haja visto que o Guaidó foi um furo na água. Aqui uma observação, inclusive, isso eu falo porque estive lá e vi isso em primeira mão. Esse processo de ruptura na estratégia entre a direita venezuelana, ou a oposição venezuelana, em 2017 isso ficou muito marcado, né? Porque até então essa estratégia abstencionista era muito forte entre a oposição como um todo, e a partir de 2017, como a Joana falou agora, uma parte da oposição decidiu aderir aos processos eleitorais, e essa parte, liderada pela Maria Corina Machado, ficou isolada, sozinha, na perspectiva abstencionista, né? Agora, de acordo com uma matéria que saiu hoje, se eu não estou enganado, no blog do Noblar, no portal Metrópolis, o presidente Lula estaria avaliando retirar o Brasil do papel de observador nas eleições da Venezuela, caso o país não retroceda em relação ao Essequibo. Que avaliação vocês fazem dessa posição? Quer dizer, a quem ela beneficia, considerando que existe uma chance grande do Maduro se reeleger, afinal de contas, né? Quem começa agora é José Genuíno. Olha, eu discordo do governo adotar essa medida anunciada no blog do Noblar. Eu acho que uma situação como esta, do ponto de vista político, respeitando as particularidades da Venezuela, da condução política do Maduro, com as observações de apoio e de crítica, o governo brasileiro, o governo Lula, tem que manter a aproximação, tem que manter a interlocução. Uma atitude de não observar, de não participar como observador, de fazer um certo afastamento do governo da Venezuela não é a melhor política se nós queremos apostar na integração latino-americana, na integração regional, e se nós queremos apostar numa política de combater o imperialismo americano de América para os americanos. Eu acho que o governo tem que examinar com cuidado para não vincular, e eu acho que é um erro vincular a disputa política e diplomática de Essequibo com a questão das eleições na Venezuela. Eu acho que é um equívoco. Tem que separar as coisas, porque essa mistura vai levar a uma intransigência de ambos os lados. E o que não nos interessa é uma intransigência por parte do nosso governo e também em resposta, não sei, eu não conheço os governantes, nunca convivi com eles da Venezuela, uma resposta da Venezuela. Portanto, eu acho que não é uma boa medida. Espero que essa medida não seja tomada. Nós não podemos virar as costas em relação ao governo da Venezuela. Pelo contrário, nós temos que buscar canais de aproximação, de diálogo, até para que a gente possa botar na mesa as nossas divergências, as nossas críticas, de maneira franca, sincera, que deve ser colocado. Porque há um objetivo estratégico maior, que é a integração latino-americana. E a Venezuela é estratégica dessa integração, pela sua localização, pela sua importância econômica e pelo cerco que o imperialismo americano tenta impor à Venezuela. Então, nós não podemos fazer esse conflito como se fosse um elemento. Isso contraria a política externa anunciada com o nome de Sul Global, ou a política externa ativa e altiva, responder desta maneira. Portanto, eu espero que haja diplomacia no sentido mais à esquerda do Itamaraty, e não a diplomacia itamaratoca do Itamaraty. Eu acho que tem que botar política nessa questão. Tem muita coisa em jogo mais importante estrategicamente do que uma resposta que, no meu modo de entender, é equivocada até pela origem dela, relacionar a postura sobre esse equívoco com a questão das eleições na Venezuela. Joana Salem. Eu fico me perguntando qual foi a fonte do Noblat, né, para essa informação.
porque seria muito absurdo que o Brasil se retirasse como observador internacional, inclusive porque, primeiro, como disse o Genuíno, são dois temas completamente diferentes, e não é da tradição diplomática brasileira operar na lógica de sanção, porque essa seria tipo uma diplomacia de sanção, né? Ah, vocês vão fazer isso nesse tema, então nesse outro tema a gente vai se vingar, né? E essa não costuma ser a política diplomática brasileira, né? Então eu pergunto, qual é a fonte do Noblat e quem teria interesse em que essa informação circulasse dessa forma, né? Acho que se a gente vai falar em algum tipo de sanção do tipo se retirar de um processo eleitoral tão importante para legitimar a democracia ou o sistema político venezuelano, a gente pode perguntar sobre como não seria muito mais prioritário que o Brasil estivesse realizando rupturas com outros países, como, por exemplo, com o Estado de Israel, né? Quer dizer, é realmente com a Venezuela que a gente precisa realizar algum tipo de punição diplomática? Francamente, né? Tem um genocídio em curso e é essa a fronteira de divergência que a gente quer explorar. Então, eu fico realmente impressionada com essa possibilidade e acredito, talvez ingenuamente, que isso não vai acontecer. Até porque a lógica da observação internacional de uma eleição é que tenham pluralidade de perspectivas, né? Então, se um país importante estratégico da região, como o Brasil, se retira dessa observação, é uma deslegitimação a priori muito pesada, que não tem nada a ver com o histórico de relações Brasil e Venezuela até aqui, né? Então, acho que isso não vai acontecer, espero que isso não vá acontecer. Acho que a observação internacional é super importante. Nas eleições de 2021, que foram as últimas que aconteceram no país, na Venezuela, ocorreu um processo intenso de observação internacional com pessoas de diferentes partes do espectro político, de organizações não governamentais e por aí vai. Isso é um processo importante, né? E então existe um processo recente de estabilização política da Venezuela que não é possível que o governo brasileiro seja um dos fatores de desequilíbrio desse processo, né? Eu acho que seria um dos piores erros que um governo brasileiro poderia cometer, considerando, inclusive, que a Venezuela é um país importante comercialmente para o Brasil, mas também é importante nesse sentido que o Genuíno falou, da integração latino-americana. Vamos lembrar que foi o Chávez que criou a ideia, que recolocou a pauta da integração sul-americana de maneira mais alternativa na mesa, depois de uma década de 90 horrendamente neoliberal. Então, o chavismo tem essa importância de ter deslocado o tema da integração de volta para o centro, e acho que o Brasil tem que fazer jus a essa estratégia também. Jones Manuel. Mas eu começo pegando a carona na resposta da Joana, que ela falou de Israel, né? Se a prioridade do Brasil é romper com a Venezuela e não com Israel. Eu trago até um exemplo latino-americano, Joana, o caso do Peru. A presidenta do Peru, a Dina Boluarte, ano passado matou mais de 50 pessoas, cometeu 300 mil crimes de violação dos direitos humanos, encarcerou dezenas de pessoas, torturou, sumiu com um bocado de gente, porque o número de 50 mortos não conta os desaparecidos, né? Então, assim, esse número tende a subir e muito, e até onde me consta, o Brasil em nenhum momento nem sequer chamou o embaixador para uma consulta, né? Nem sequer fez um processo formal, vem cá, o que é que está acontecendo aqui? Então, assim, a impressão que fica é que o Brasil, não que a nota da Venezuela tenha razão, a nota de resposta, mas me parece que o Brasil pautado por uma certa pressão do Departamento de Estado. Considerando que, se a gente for pensar em violação dos direitos humanos, tem um cenário gravíssimo no Peru, tem um cenário gravíssimo no Equador, em violação dos direitos humanos e ameaças ao processo democrático, e por aí vai. Tem um cenário gravíssimo na Argentina, né, com o liberal fascista Milei. Então, a ideia de que o grande problema democrático na América do Sul está localizado na Venezuela, em si, racionalmente, não se sustenta. Aliás, é isso, eu acho que o Genuíno também já colocou os pontos centrais. Acho que é um dever de solidariedade do Brasil não atuar uma perspectiva isolacionista. E solidariedade não significa, inclusive, concordar com tudo que o Maduro diz ou faz. Significa prezar por um processo que não seja determinado pelas pressões imperialistas. Tem um processo da integração latino-americana
que o Brasil não pode trabalhar nessa perspectiva, porque, veja, quanto mais isolada a Venezuela tiver, mais a Venezuela vai buscar apoio da Rússia e da China, e isso não é bom para a gente. Assim, uma presença, por exemplo, de especialistas e conselheiros militares da China e da Rússia na América do Sul não é bom para a gente. Ah, não, mas a China e a Rússia é parceiro do BRICS. Não, tudo certo. Mas na América do Sul, não. Sabe? É parceiro, mas vamos manter uma certa distância importante. E do ponto de vista comercial também, um negócio que a Joana tocou, o Brasil chegou a ter 5 bilhões de dólares de superávit comercial com a Venezuela no auge desse comércio, né, que foi esfriando desde o golpe lá do Michel Temer e que, se não me falha a memória, o Aloysio Nunes foi colocado como ministro das Relações Exteriores e começou um processo de esfriamento. Veja, até do ponto de vista do interesse comercial, mesmo o objetivo da balança comercial, o Brasil não pode se alienar da Venezuela, não, sabe? Então, para além da informação do blog no Noblar, tem que ver se é isso mesmo, mas a nota em si de Itamaraty é um negócio que não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Para mim, é mais uma prova de um certo caráter errático na política externa brasileira. A política externa brasileira parece que está zigue-zagueando. Parece que não tem muito prumo nesse momento, não se sabe muito bem para onde vai, é muito oscilante, é muito contraditória, é muito, inclusive, de discursos que não se materializam em iniciativas políticas concretas. Bom, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. Para você que é apoiador de Opera Mundi ou membro pagante do YouTube, nós temos uma novidade, o Café com História. É um programa presencial, mensal, na livraria Tapera Taperá, em São Paulo. No dia 27 de abril, Breno Altman fará o primeiro programa sobre a Revolução dos Cravos. Se você quiser participar, faça já a sua inscrição no Café com História. Lembrando que as inscrições são limitadas e exclusivas para nossos apoiadores. Caso ainda não nos apoie, faça uma assinatura solidária em nosso site, em operamundi.com.br/apoio, ou se torne membro pagante do nosso canal do YouTube. Além dessas formas de colaboração, você também pode contribuir agora mesmo com Super Chat ou Super Sticker. Fazer uma contribuição pela ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados, ou ainda fazer uma contribuição por meio do Pix. A nossa chave é apoie@operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Bom, diferentemente de cenários anteriores, em que a Venezuela se via pressionada externamente, agora a gente tem um líder popular e de esquerda, Lula, reforçando de alguma maneira essas pressões, né? Pelo menos por meio da nota do Itamaraty. Para vocês, essa posição decorre mais da pressão interna, ou seja, dos setores liberais brasileiros, seja na frente ampla, seja na imprensa, ou da pressão externa, isso é, de países ocidentais, e aí, claro, tem uma posição especial nesse sentido, os Estados Unidos. E o Lula deveria se curvar a essas pressões, tendo em vista justamente o que já foi dito aqui, né? Quer dizer, que o Brasil tem um histórico consolidado de não interferência nas questões internas de outros países. Quem começa agora é Joana Salem. Bom, essa pergunta sobre o que interfere mais nessa posição errática do governo, como disse o Jones, se é os países ocidentais, a hegemonia dos Estados Unidos ou os setores internos. Eu acho que talvez essa seja, de certa forma, uma falsa polarização, porque a gente está falando sobre setores, né, do capital internacional e nacional que são aquilo que talvez o René Dreyfus chamaria de um bloco multinacional da elite orgânica, né? Eles fazem parte de um mesmo conglomerado de ação política que atua conjuntamente. Então,
a pressão que vem de fora e a pressão que vem de dentro fazem parte, na verdade, de um mesmo processo de deslegitimação da esquerda do século XXI, particularmente do processo bolivariano, que tinha um horizonte de transformação mais profundo do que todos os demais progressismos latino-americanos, né? Numa escala de profundidade e radicalidade da transformação progressista desses últimos anos, sem sombra de dúvida, a gente pode dizer que foi o chavismo, especificamente, que avançou mais as linhas de propor processos expropriatórios, né? De criar zonas de derrota para o patrimônio do capitalismo nacional e internacional. Então, acho que é o mesmo bloco de poder e o mesmo bloco de elite orgânica que trabalha nesse sentido. Acho também que o Lula estava mal informado, talvez. Essa nota parece algo de confusa, porque são muito evidentes as informações objetivas sobre o fato de que essa candidatura não era da direita hegemônica, a oposição está inscrita na eleição e o partido da Maria Corina Machado não estava inscrito, não tinha cumprido os requisitos básicos do colégio eleitoral. Quer dizer, tem um partido que não está inscrito no TSE e agora ele vai reivindicar que não foi candidato. Quer dizer, é algo muito básico. Então, eu fico com uma certa dúvida se foi uma falta de informação. E, nesse sentido, parece um pouco um certo amadorismo, né? Que não é comum. Então, eu fico com uma certa dúvida sobre os reais motivos, né? O fato é que o Lula está fazendo política externa pela régua rebaixada da política interna. E ele está com a regra da política interna muito baixa. Ele impediu que se fizessem, ou sugeriu enfaticamente que não se fizessem grandes eventos sobre os 60 anos do golpe. Em pleno golpismo do século XXI. Quer dizer, era exatamente esse o momento para se fazer uma discussão sobre os 60 anos do golpe. Ele insiste em manter o Múcio, ministro da Defesa, para fazer a conciliação com as forças retrógradas golpistas do Brasil. Ele fez um arcabouço fiscal concordando com os argumentos do Haddad, absolutamente rebaixado, ou melhor, curvado às demandas da Faria Lima e do mercado financeiro. Absolutamente sem necessidade, um déficit zero para 2024. Essa estratégia da conciliação, no Lula 3, parece que está até mais profunda, né, do que nos governos anteriores, né? Então, infelizmente, a esquerda ainda depende muito do Lula, né, e fica um pouco de mãos amarradas dentro desse arcabouço conciliador dele. Só uma última coisa que eu lembrei agora, de um meme que eu vi esses dias, que era um adulto salvando ou pegando uma criança na beira da piscina. Não sei se vocês viram, colocaram a cara do Lula e a criança na beira da piscina, os seus opositores, né? Abraçando, assim, e do lado tem uma criança se afogando, e, assim, quase com o nariz embaixo d'água, que é a base do Lula, né? E Lula de costas. Eu achei muito representativo do nosso momento. Jones Manuel. Veja, primeiro na pergunta diz que o Lula é um líder popular, isso é fato incontestável, e diz que é um líder de esquerda, né? Mas aí eu, como sou meio maoísta, eu tô na máxima de que a prática é o critério da verdade, né? Então esse classificativo de esquerda aí tá difícil. Veja, foi um erro do governo, assim. Porque, veja, foi um erro do governo, inclusive, desde o sentido até de dar munição para atacar ele próprio. Então, peraí, vamos lá. Então, a mídia burguesa sustenta há tempos que a Venezuela é uma ditadura, que é uma autocracia, e que o governo tem que se afastar. Ela gostava da política externa do Michel Temer para a Venezuela. Aí o governo sustentava uma linha contrária. Aí agora o governo dá um cavalo de pau e diz, não, temos preocupação porque não é um processo eleitoral limpo e não sei o quê. Se isso confirma esses boatos também, que o Brasil pode tensionar enquanto observador e se retirar. Aí ele vai dar razão para os argumentos clássicos da direita brasileira, né, da mídia burguesa. E aí, como é que vai ficar o discurso histórico? Sabe, aí a direita vai querer, isso, me deu a mão, eu quero o pé. Então, como é que é? Descobriu agora? Não sabia, não, que o Maduro era ditador, sabe? O Reinaldo Azevedo, que acho que é uma boa baliza, né? Porque dizem que o Reinaldo Azevedo virou de esquerda. Aí, peraí, né, gente? O Reinaldo Azevedo ficou felicíssimo. Ele estava elogiando no programa dele há 2 dias atrás, dizendo que finalmente o governo Lula acordou, que Maduro é um autocrata, falando até em romper com o governo, que o governo Lula romper com o governo da Venezuela. Percebe? Então, assim, não faz sentido. E aí o governo Lula, inclusive, se coloca numa difícil posição,
Que ele vai o quê? Ele vai sustentar isso? Quer dizer, se a Maria Corina Machado e a outra Corina não forem candidatas, o processo não é legítimo? É isso, o Brasil vai se colocar nessa posição, sabe? E aí veja, eu não sei se foi desinformação, mas eu não dou benefício de aliviar para o Lula, não. Lula é presidente, tem uma porrada de assessores, sabe? Tem obrigação de estar informado sobre isso. Eu acho essa diplomacia do Itamaraty trágica, errática, é um negócio que são falas que não tem consequência. Eu lembro que ano passado estava o Lula falando de desdolarização, todo mundo comemorando. Eu lembro que o César Calerron falou que foi o maior discurso da história do estadista da América do Sul. Eu falei, pronto. A Allende nunca viveu. E aí, não, agora vem o desdolarização e não sei o quê. Não tem consequência nenhuma. Não tem andamento. A política vai e volta. Aí, não, Israel pratica um genocídio. Beleza, um mês depois está comprando arma de Israel. Sabe? É um negócio que, sinceramente, há uma impressão de uma bagunça no governo, no sentido de que há um discurso do Lula que parece, em vários momentos, improvisado, e há uma política concreta operada nos bastidores. Então, deixa o Lula falar em desdolarização, em mundo multipolar, em nova ordem mundial, contra o imperialismo, contra o neoliberalismo, faz essa gracinha todinha, e na operação política descoordenada de qualquer projeto, de qualquer sentido estratégico, vai se fazendo, dando resposta aos interesses imediatos e de longo prazo dos capitais nacionais, internacionais, dos Estados Unidos e por aí vai. Então, assim, é meio trágico. É até difícil, inclusive, para a gente querer estabelecer uma linha de análise coerente. Tipo assim, o que é que o governo queria com isso? Sabe Deus, né? O que é que o governo queria com isso? Enfim, o Mauro Vieira é muito ruim, em resumo, assim, da ópera. O Mauro Vieira é muito ruim. Está se falando uma reforma administrativa, metade desse ministério deveria ser demitido. Aí começa com o Mauro Vieira, vai o José Múcio, vai o Rui Costa. Ó, o que tem de gente para tirar ali não é brincadeira, não. José Genuíno. Ô, Jones, aqui para nós, eu não vou no antilulismo, eu vou noutra linha. Eu acho que as duas pressões se comunicam em relação a essa posição. Primeiro, que o contexto político foi equivocado, inclusive com a presença do presidente da França aqui, o Macron. Segundo, porque o Itamaraty, a declaração do Lula, adota a narrativa da direita de que o Acordo de Barbados estava sendo rompido, que não é verdade, porque no Acordo de Barbados estava colocado lá aceitar todas as candidaturas que respeitam a legislação eleitoral do país. Portanto, não estava sendo rompido. Em terceiro lugar, eu acho que nós tínhamos que ter demarcado posição desde o início com as candidaturas que estavam claramente representando os Estados Unidos. Isso é inegociável. Quer dizer, representando diretamente, porque pediu intervenção, pediu sanção, pediu bloqueio, etc. Não dá. Você pode situar o debate no outro terreno. Eu acho que o Itamaraty tem uma posição, vamos dizer, o tal ecumenismo, com base naquilo que marca a diplomacia brasileira. Eu acho que isso tem que ser revisto profundamente. O governo Lula tem que ter uma linha política mais clara no protagonismo da política externa. Não é mais só ativa e altiva. Ela tem que ter uma opção, tem que ter um lado, como o lado exige em relação à solidariedade ao povo palestino, na relação com os países dos BRICS, na relação com a integração latino-americana. Eu acho que tem que haver uma escolha mais clara que está faltando. Esse ecumenismo do Itamaraty não dá conta da crise que o mundo atravessa com a multipolaridade. Eu entendo, portanto, que aqui no Brasil, a política externa tem que ter uma relação com a política interna. Não dá para ter duas coisas se batendo. Portanto, essas duas pressões, elas se comunicam e se intercalam. Uma das críticas que eu faço à política externa do Itamaraty e do governo Lula, e digo isso porque a questão das Forças Armadas entrou no debate, é que você tem que ter uma política externa associada com a política de defesa, de soberania nacional. E nós não temos.
As Forças Armadas ainda são predominantemente treinadas nos Estados Unidos. Nós estamos cercados por bases da OTAN na América do Sul. Não há uma concepção de defesa nacional voltada para a questão das ameaças externas e para um protagonismo em relação ao que é fundamental na integração latino-americana. E eu volto a dizer aqui que quando nós definimos no governo Lula II que a diplomacia sul-americana do Conselho de Defesa se baseava na dissuasão para fora e na cooperação para dentro, isso é fundamental. Entre nós é cooperação, a dissuasão é para fora. Portanto, não dá para misturar um posicionamento sobre a Venezuela com a posição do Macron, que estava presente quando aquela flexão, aquela inflexão foi feita. Eu acho que o governo Lula tem que definir mais claramente qual é a estratégia da diplomacia brasileira. A estratégia do Lula 1 e 2 não dá conta da crise internacional nos termos da sua radicalização. Agora, por fim, uma pergunta mais ampla, né? Para vocês, é justo considerar a Venezuela uma ditadura ou o Maduro um autocrata? Como é que vocês classificariam o regime político no país, né? E caso seja justo dizer que a Venezuela é uma ditadura ou que o Maduro é um autocrata, faz sentido o Brasil tomar como guia da sua política externa a lógica de ditaduras versus democracia? Porque aqui eu faço uma parte que é curioso, que muitos analistas falam o Lula tem que se desprender da lógica da Guerra Fria, essa lógica velha da esquerda, etc. Mas essa pretensão de dividir o mundo entre ditaduras e democracias é uma lógica da Guerra Fria pelo lado dos americanos, né? Então, como é que vocês pensam isso? É possível dizer que a Venezuela é uma ditadura? Quem começa agora é Jones Manuel. Vamos lá. Aqui há 3 questões diferentes. Primeira questão. Toda democracia burguesa tem autoritarismo, tem violência, tem violação de direitos. É muito engraçado porque na mídia burguesa, quando eu estava navegando, eles falam assim, no processo eleitoral da Venezuela não há acesso igual dos candidatos aos meios de comunicação. Tá de brincadeira comigo, né? Assim, no Brasil tem, né, acesso igual aos meios de comunicação, sabe? Olha o critério que se usa para falar que a Venezuela não é uma democracia. Então, assim, a ideia de que existe um padrão ideal, quase um tipo ideal weberiano de democracia, e aí, frente a esse tipo ideal, você pegar elementos de violação empírica desse tipo ideal e dizer não é a democracia, isso não se fundamenta porque dentro desse contexto, nenhum país do mundo seria uma democracia praticamente. Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Holanda, não vai sobrar quase ninguém, né? É isso. Então, esse é o primeiro ponto. Venezuela é uma democracia burguesa, e a democracia burguesa tem como elemento intrínseco desigualdades estruturantes, violências estatais múltiplas, processos jurídicos viciados e por aí vai. Isso por um lado. Então, a Venezuela é uma democracia burguesa, com todos os problemas, poréns e questões da democracia burguesa. Isso por um lado. Por outro lado, o Maduro, ele vem primido pelas questões objetivas, pela ofensiva do imperialismo, pelo golpismo, pela crise do preço do petróleo, pelas sanções econômicas dos Estados Unidos, principalmente a partir de 2014, há um misto ali de condições objetivas e decisão política do grupo dirigente do PSUV vem regredindo as conquistas democráticas da era chavista. O período chavista representou o período de maior democracia da história da Venezuela. Nunca antes na história daquele país, como diria o Lula, teve tanta democracia no país, democracia de base, democracia direta, novo constitucionalismo, participação dos movimentos populares, comunas, sindicatos, eleição, controle da institucionalidade, tudo que você imaginar. Só que o projeto econômico entrou numa crise por uma série de questões que nem é o tema aqui, e aí você tem a morte do Chávez, tem intensificação de bloqueio, você tem um processo de pressão muito grande de grupos paramilitares de extrema-direita da Colômbia, antes do governo Petro, atacando as fronteiras da Venezuela. Então, a regressão democrática é clara na Venezuela. Claríssima. Claríssima, assim. Inclusive, alguém perguntou aí, que eu vi, passando foi o Gabriel. Gabriel, veja, a questão do Maduro perseguir o Partido Comunista da Venezuela não é debate, não. Isso é um fato. Maduro está atuando para colocar na ilegalidade o Partido Comunista da Venezuela. Está atuando, inclusive, prendendo, sabe, inabilitando registros eleitorais, criando factoides, vários problemas. Isso não é, inclusive, a primeira vez, né? Isso é um fato dado.
Outra coisa bem diferente é dizer assim, a partir disso nós vamos ter uma política de romper com a Venezuela. Não, gente, pelo amor de Deus, o Brasil, a PM do Tarcísio aqui, 40 dias, matou mais de 60 pessoas, números oficiais, e a gente chama essa porcaria de democracia, sabe? E a política externa não se baliza por isso. Né? Porque se a gente for fazer uma política externa baseada em ditadura versus democracia, isso não existe. Isso é discurso ideológico do imperialismo. Uma falsidade, inclusive, que nem eles praticam. Então, é perigosíssimo a política externa brasileira se pautar por essa premissa. Porque, lembrando, para concluir, o saudoso Plínio de Arruda Sampaio, o pai, saudoso, que é claro que é o pai, né? Porque o filho está vivo, graças a Deus. Quem mais viola direitos humanos no mundo é os Estados Unidos. Se for esse o critério, a gente vai romper com os Estados Unidos, sabe? Isso é conversa, sabe? E aí é meio assustador, presta atenção, é meio assustador que dentro do campo progressista a regressão teórica tenha sido tão grande que isso não é mais consenso, né? Porque, por exemplo, eu tenho zero simpatia pelo regime da Nicarágua. Eu acho aquilo ali não tem nada para se defender. Mas isso não vai me fazer nunca apoiar a política dos Estados Unidos para pressionar o Daniel Ortega, sabe? Não saber separar essas duas coisas diferentes é meio assustador. É a adadização da esquerda brasileira, em resumo. José Genuíno. Olha, eu seguindo na tua linha, Jones, eu acho que essa confusão entre a natureza do Estado e do regime não faz bem à esquerda para elaborar uma posição política. Não é um regime de ditadura o que acontece na Venezuela. Não é. Vamos deixar isso claro. Nós podemos fazer observações, podemos ter críticas dos encaminhamentos, dos procedimentos, mas a natureza do regime não é de ditadura. Essa é a primeira questão. E nem o Maduro, que a gente também pode ter opiniões críticas sobre a maneira como ele conduz o país, mas não é um ditador. Não é um autocrata, como diz a grande mídia, a mídia burguesa. Então, eu acho que isso aí, nós temos que nos afastar dessa qualificação hipócrita, farisaica da mídia que quer fazer da disputa política a cobertura dos acontecimentos da Venezuela. E eu acho que o governo tem todas as condições de não engrossar esse hino, de não engrossar essa música. Primeiro porque é muito claro a gente defender, com base na Constituição brasileira, artigo 1, 2, 3 e 4, a autodeterminação dos povos, a defesa da pluralidade, o respeito à soberania nacional de cada país, a não intervenção nos assuntos internos e a defesa dos direitos humanos. Portanto, não tem procedência política essa ideia de qualificar a Venezuela como uma ditadura e o Maduro como um ditador. Primeiro que não é verdade essa formulação, não é uma questão de diplomacia política, é que não é verdadeira. Por maiores que sejam as nossas críticas à condução política da Venezuela, a postura do Maduro, etc. Isso aí não cabe, porque isso levaria a várias contradições e a exemplo de incoerência, como muito bem colocou o Jones. Eu concordo com ele. E eu acho que o Brasil, nesse momento, ele tem que apostar na integração sul-americana. E essa integração vai envolver, inclusive, negociações com o governo de direita, no plano governamental. Quer dizer, no governos como o que acontece com o processo eleitoral do Uruguai, que nós não sabemos até onde vai, essa relação conflituosa com a Argentina, com o Equador, com as nossas diferenças com o Chile, agora uma aproximação maior com Bolívia e Colômbia. Então, a integração latino-americana, ela é uma integração com um governo diferente, porque nós colocamos a integração como um objetivo geopolítico da inserção de um protagonismo político do Brasil no mundo dentro da ideia de multipolaridade. Então, e os nossos interesses são complementares, não são de conflitos, são complementares. Isso é uma esfera do encaminhamento. Agora, se a gente qualifica o regime da Venezuela como ditador e o Maduro como autocrata, é claro que isso aí levará a um afastamento, a uma pulverização com a Venezuela,
cujos interesses são complementares aos interesses do Brasil, particularmente na região amazônica. Joana Salem. Bom, para fechar aqui a nossa sexta-feira, eu concordo tanto com o Jones quanto com o Genuíno que a Venezuela não é uma ditadura. A Venezuela é um sistema que tem características democráticas e que tentou avançar para um modelo de sistema político diferente das democracias ocidentais capitalistas padrão. Em qual sentido? Eu queria lembrar aqui um pouco da era utópica do bolivarianismo. Em 2010 foi aprovada a Lei Orgânica do Poder Popular. Então, havia uma tentativa, pelo menos de parte da esquerda bolivariana, de se criar organismos políticos de poder popular que tivessem um encadeamento de decisões mais diretas com o Estado e que desviassem da institucionalidade da democracia burguesa comum e corrente, porque é isso, né? No critério do senso comum, democracia é isso que as instituições capitalistas disse que é democracia. A gente sabe que a vida não é assim tão simples, né? Então, a Venezuela buscou avançar no sentido de uma institucionalidade democrática popular diferente. Isso deu certo? Nossa, isso era um tema para um outro programa, né? Eu acho que, infelizmente, não deu certo. Agora, por que não deu certo é um tema muito difícil de responder, né? Queria lembrar também que foram mais de 20 processos de consulta popular realizados na Venezuela entre eleições, plebiscitos e referendos desde a eleição do Chávez em 98. Teve o referendo constituinte de 99, referendo revogatório de 2004, plebiscito constitucional de 2007, plebiscito agora em 2023, entre outros, né? E, ao mesmo tempo, apesar desse enorme estímulo à participação popular, houve, com o tempo, por conta da crise, uma redução da participação. Então, eu estava dando uma olhada nos números. Nas eleições de 2012, houve 80% de participação nas eleições presidenciais, o que é um número altíssimo, inclusive maior do que dos Estados Unidos das últimas eleições, que foi 60%. Agora, nas eleições de 2018, foi 45% a participação. Então, há um processo de deterioração do engajamento político popular na Venezuela, mas isso não nos habilita a dizer de nenhuma forma que aquilo é uma ditadura, né? Também acho muito importante a gente lembrar algo que eu já disse, que paira sobre a Venezuela a sombra do golpe de 2002. A direita foi punida parcialmente. Bom, a gente tem que lembrar que o Leopoldo Lopes, que é um dos principais líderes golpistas, ele participou da prisão de ministros do governo Chávez, em 2002. Né? Então, o golpismo da direita faz com que a resposta tenha sido muito dura também. Isso gera um fenômeno na Venezuela, que acho que ocorre um pouco em Cuba também, que é o fenômeno da síndrome da praça sitiada. Quer dizer, o PSUV passa a justificar todas as suas políticas a partir da existência de um inimigo violento. No caso da Venezuela, é um inimigo interno e externo, né? Tanto o imperialismo como a burguesia golpista lá dentro. No caso de Cuba, é mais um inimigo externo, já visto que a burguesia golpista fugiu para os Estados Unidos e está alocada lá fora. Mas o fato é que há contradições, porque o processo de violência desatado pelo golpismo venezuelano dá origem a uma espécie de autolegitimação constante do PSUV para determinados processos políticos a partir dessa lógica da praça sitiada. E aí, nisso, se prejudica a constituição do poder popular também, porque o poder popular precisa da dissidência, precisa ter um processo mais aberto. E isso não ocorre, é emperrado por essa lógica do inimigo. Então, acho que isso daria um debate para muitos programas que a gente pode agendar para frente, mas, em resumo, é isso que eu penso. Bom, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de fazer um apelo a você, nosso espectador e nossa espectadora, para que acompanhe também o nosso trabalho jornalístico no portal Opera Mundi, em operamundi.com.br. Além da cobertura contínua e dedicada dos principais acontecimentos internacionais, também estamos publicando matérias e artigos sobre os temas tratados aqui hoje. Eu conversei hoje com Joana Salem, Jones Manuel e José Genuíno. Eu agradeço a participação dos nossos convidados e também agradeço a você, nosso espectador,
por ter acompanhado mais esse programa. Até o próximo.